Oi, você está no Escolha Ler e é um canal que eu criei para falar sobre as minhas leituras, meus processos de leituras, as minhas experiências, algumas opiniões, algumas compras de livro, que eu adoro comprar livro. E hoje eu vim contar para vocês as minhas leituras deste ano de 2023. Eu não lembro a ordem da leitura, não sei que livro eu li em qual mês, nós já estamos no mês de maio, hoje é dia 10, eu não lembro a ordem, não lembro qual livro que eu li em qual mês, mas esses foram os livros lidos até agora. São leituras que eu gostei, no geral, assim, eu gostei. Tive 3 releituras e, enfim, vamos começar logo para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu não sei editar vídeo, desculpa, gente. O primeiro livro que eu li no Kindle, vamos mostrar os do Kindle primeiro. Mansão Galante. Essa autora é a mesma que escreveu A Vida Invisível de Ed La Rue, que foi um livro que eu gostei muito na época, assim, gostei da história, do fim, sim, gostei bastante. E esse livro aqui, ele meio que, acho que decepção é uma palavra muito forte, assim, como eu já tava com a expectativa muito alta, eu tenho isso, às vezes, ponho uma expectativa muito acima e às vezes a culpa nem é do livro. Eu gostei muito da ambientação da história, da Mansão Galante. Ela tem umas características bem diferentonas, bem legais até, assim. E a história não me pegou muito, não, mas o ambiente em si, assim, eu gostei. Um outro livro que eu li aqui no Kindle foi uma releitura, porque essa saga eu só tenho no Kindle, que foi o primeiro livro da saga Crepúsculo, que conta ali o comecinho da história do Edward e da Bella. E eu gosto, não me julguem, eu gosto muito dessa história. Eu já li, reli os livros várias vezes, já assisti os filmes também. Tem hora que eu tô meio assim, sem querer muita novidade, eu acabo maratonando todos os filmes. Eu gosto muito dessa saga. A história, pra mim, bem diferentona. Esse aqui também é outra releitura, José de Alencar, só que ela é uma releitura que tem um espaço um pouco maior entre a primeira vez e a segunda. 5 Minutos e a Viuvinha, José de Alencar. Esse livro eu li na escola, gente. Se eu não me engano, ensino médio, para fazer prova de literatura, não sei. Mas na época eu gostei, continuei gostando do José de Alencar. Romance, sabe quando você não quer nada muito pesado, quer uma coisa muito leve pra ler, bem tranquila, né? Já basta o problema da vida? Aí, esse livro aqui é bom pra ler, porque ele é um clássico, né? Ele, apesar de ser fininho, ele não é uma leitura rápida, justamente por ser um clássico. Ele tem uma linguagem mais erudita e tal, mas são livros muito bons. O que eu posso dizer sobre esses livros? O final dá certo, os personagens são fáceis de entender, a história se passa no Brasil e é muito gostoso de ler, assim. Eu gostei de reler esse livro. Compraria de novo, leria de novo. Agora eu vou contar, vamos falar sobre fadas? Vamos falar sobre fantasia? Eu comprei o box do Povo do Ar. Esse livro entrou na promoção na Semana do Consumidor na Amazon, mas ele já estava na minha lista há muito tempo. Porque eu gosto de fantasia, eu gosto de Sarah Maas, já li quase todas as séries delas de livro. E eu queria encontrar mais alguém que escrevesse atualmente fantasia. E eu achei a Holly Black. Então vamos começar pelo Canto Mais Escuro da Floresta. A ambientação é a mesma dos outros 3 livros, mas você consegue entender a história sem precisar ler os outros livros. É um livro que meio que fora, mas o ambiente é o mesmo. Eu acho que por isso que ele entrou no mesmo box. Dos 4 livros, esse aqui foi o que eu menos gostei. Não sei porquê. Enfim. Eu esperava mais, eu acho que pelo nome do livro. Porque, olha só, O Príncipe Cruel. Cruel é uma palavra bem pesada. Então você já imagina que o cara fez crueldades absurdas, umas coisas assim. Na minha cabeça eu já tava esperando umas coisas muito loucas, me preparando psicologicamente já pro que ele ia fazer com as pessoas, enfim. São coisas cruéis, mas assim, ele é um livro infanto-juvenil, tá?
É uma leitura bem fácil, 2 palitos você lê esse livro. Mas no fim de tudo eu gostei, né? Como eu já disse, é o tipo de livro que eu gosto, sabe? O autor cria todo um ambiente ali, todo um mundo, um universo. Ele consegue fazer você imergir na história e entender ali como as coisas acontecem. Depois do Príncipe Cruel vem o Rei Perverso. Ele nem era tão perverso assim, gente. Nem era perverso, mas o livro é bom, tá? É legalzinho, dá pra ler. Esse box aqui, ele tá novo. Eu comprei o Kindle, a versão do Kindle, e li ele antes de ler todos eles antes de chegar o físico. Aqui na minha cidade demora umas 2 semanas para chegar, principalmente quando essas Black Friday, Semana do Consumidor, demora um pouco mais a chegar. E quando chegou eu já tinha lido todos. Ok, esse é um livro ok. A Garota do Lago, de Charlie Donlia, eu acho que é assim que fala, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Conta a história dessa moça que ela foi assassinada. Na verdade, não, conta a história dela também, mas o livro se passa com a jornalista investigando o que aconteceu, né? Ela tenta descobrir quem que assassinou a menina, não se sabe, só se descobre mesmo no final quem matou a menina. E ele meio que tem alguns links, sabe, assim, a jornalista acaba se identificando um pouco com a história. E isso nem é spoiler, isso tá até escrito aqui atrás, aqui, a editora deixou aqui eu vou ler para vocês. E logo se estabelece uma conexão íntima quando um vivo caminha nas mesmas pegadas dos mortos. Ela se identifica um pouco com a história da garota. Uma característica interessante que eu notei, não sei se isso é uma percepção de outras pessoas também, mas como é uma história que acontece com mulheres, com problemas, situações que muitas mulheres enfrentam do ponto de vista de um homem. Então ele não consegue fazer você emergir no sentimento dela, sabe? Quando você tá lendo um livro, ele é tão detalhista o que acontece nos livros da Stephenie Meyer, por exemplo, do Crepúsculo. Ela é tão detalhista ali no sentimento que você consegue sentir junto com o personagem. Esse daqui não. Ele não consegue fazer você sentir. Ele é tipo assim, ele conta o que aconteceu, conta mais ou menos ali por cima como que ela estava se sentindo, mas não consegue, entendeu? Fazer você sentir ali o que estava acontecendo na cena. Mas ok, um homem não é obrigado a saber como que uma mulher sente alguma coisa. O livro é bom, sim. É um livro que é até baratinho. Esse livro aqui eu acho que eu paguei R$ 20 nele, assim, todas as vezes que eu vejo ele na Amazon lá passando, eu comprei no americano. Eu vejo passando até mais barato que isso. Outro livro que eu gostei, que eu li esse ano, foi Biblioteca da Meia-Noite. Conta a história de uma moça que, como muitos de nós, gente, achei incrível. Sabe quando você fica assim, e se eu tivesse feito tal faculdade? E se eu tivesse aceitado tal emprego? E se... Enfim, cada um tem seus e se's da vida. Só que eles não adianta você ficar apegando nesse tipo de pensamento, né? Não gera nada de bom, muito pelo contrário, às vezes faz você reviver feridas antigas, ou não sarar, não curar, não passar por certas fases, ficar preso no passado, sabe? Esse livro ele tem muito disso. Ele é sobre isso. Entre a vida e a morte existe uma biblioteca. Conta a história de uma mulher que ela está nesse período entre vida e morte, e ela vai para essa biblioteca da meia-noite e tem ali a oportunidade de conhecer o resultado de outras decisões se ela tivesse tomado outras decisões na vida. E é muito legal a descoberta dela, esse processo de descoberta que ela tem durante o livro. Esse cara ele escreve bem, é uma leitura que flui bastante, é bem rápida a leitura. E eu gostei e indico. Outro livro que eu uso e indico é esse livro aqui, Alice no País das Maravilhas. Gente, literatura infantil é para todo mundo. Esse livro aqui, ele ensina muita coisa,
ele faz você entender, questionar certas coisas. Assim, são camadas, né, do livro. Se você lê ele uma vez, você ali entende a história, o que aconteceu. Você lê ele de novo com outro olhar, assim, já que você já conhece a história, você já sabe o que vai acontecer. Você dá mais atenção para as frases, para as falas dos personagens. E você consegue identificar uma outra camada do livro, sabe? E eu tenho certeza que toda vez que eu for ler esse livro, vai acontecer isso. Eu vou conseguir identificar coisas diferentes. Não é à toa que ele é um clássico. E eu indico, viu, gente? É um livro muito bom. Esse livro aqui eu li nas férias agora. Eu comprei isso aí. Esse foi um livro que eu comprei em livraria física. E eu gostei muito. E vou continuar. Outra leitura desse ano é uma indicação da Amazon, né? Eu gosto das indicações da Amazon. Biblioteca da Meia-Noite foi uma delas, essa aqui foi outra. É um livro da mesma editora desse Alice aqui. Só que esse Alice, ele é de uma coleção Fábulas Dark. Essa é a editora Dark Sides, tá vendo? Aqui, ó. É a mesma editora. Eles têm os livros capa dura e eles têm... as capas são muito bonitas. Eu gostei do livro. Eu não sou uma pessoa... Como eu não gosto de spoiler, eu quase nunca leio esse finalzinho. Então, meio que já quase no final eu vi que não tava desenrolando ali por um final mesmo. A história, eu resolvi ler a quarta capa e descobri que é o primeiro de uma trilogia. Aí logo já de cara já entrei lá na Amazon e já comprei as outras duas. E eu gostei muito dele. Eu vou dar uma opinião quando eu terminar de ler os três, a trilogia. E agora eu vou falar para vocês as leituras que estão ocorrendo no mês de maio, que já estão em andamento. E tem duas ali também que eu tô doida para começar a ler. Mas eu tenho um limite de pelo menos 4, gente. Pelo menos 4, só 4 livros por vez, tá bom. A pessoa acaba ficando doida. Eu tô lendo um livro que eu comprei esse ano, apareceu no último vídeo, que é um livro de C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Antes de ler esse livro, dá um Google e vê lá na Wikipédia tem um pouco da história do autor. Às vezes é muito importante você conhecer o autor antes de ler o livro. Esse autor, ele era um autor que ele era conhecido pela vida de leitura. Ele cresceu no meio dos livros, a família dele tinha uma biblioteca em casa, e ele cresceu lendo livros, lia fantasias, né? Era uma criança, enfim, lia. Ele foi para a faculdade, continuou lendo, trabalhou em vários projetos de leitura, de escrita. Ele foi para a guerra, voltou da guerra e continuou nessa... Porque a leitura é um investimento que você faz em você mesmo, né? E ele lia, acho interessante, tinha um amigo dele que falava que ele lia, e tudo que ele lia ele não esquecia. Acho que é o melhor dos mundos, né? Mas enfim, ele conta muito sobre o que caracteriza um verdadeiro leitor. Quais são as características de um verdadeiro leitor? E eu não vou dar muito spoiler, não, mas assim... Por exemplo, vou dar um exemplo lá. Ele fala que existem obras que são tão bem feitas que vale a pena você ler mais de uma vez, assim, que é um desperdício você ler só uma vez. Tem realmente obras que merecem serem lidas mais de uma vez, assim. Fala sobre as escolhas, os tipos de livro, né? O que é considerado um livro adulto, o que é considerado um livro infantil. E é uma leitura até que prende, assim, que cativa o leitor. Eu gostei bastante. Não, nem de perto é uma autoajuda. Eu tô gostando bastante dessa leitura. Tô lendo o segundo livro das Crônicas de Amor e Ódio, que é o segundo livro dessa que eu mostrei aqui pra vocês. Esse é o segundo. Esse livro aqui, assim que chegou, eu já tirei do plástico e já comecei a ler. Então, esse aqui tá na lista das minhas leituras, que eu tô lendo agora em maio. Esse daqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, e O Morro dos Ventos Uivantes.
Esse aqui é um clássico da literatura inglesa. Todo mundo. Ah, gente, eu desafio quem que leu a saga Crepúsculo e não correu para ler esse clássico aqui, que é um clássico que a Bella lia muito. E o romance deles tem muita referência, o livro traz referências desse livro, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, que é um livro da literatura clássica inglesa. Eu acho que eu falei isso no outro vídeo, inclusive, mas eu vou falar rapidão aqui. Eu comprei esse livro no Kindle, assim que eu terminei de ler a saga Crepúsculo. E eu não estava entendendo muito, fiquei muito decepcionada, achei que era um problema comigo. Por que eu não consigo entender? Mas é porque, gente, o livro clássico, ele merece um pouco mais de atenção. Ele é um livro um pouco... vai requerer um pouco mais de atenção do leitor. Você vai ter que recorrer ao dicionário. O clássico, ele é assim, mas é tipo um investimento, sabe? Porque agora que eu comecei a reler, quando eu comprei essa versão física aqui, eu voltei o livro e comecei a ler do zero. E tô entendendo, tô dando um tempo, mas tô lendo com mais calma, lançando a mão do dicionário, eu vou no dicionário, vejo ali o significado das... A gente não é obrigado a saber o significado de todas as palavras, gente, até mesmo do nosso idioma. E vale a pena ler. E agora, como eu tô lendo só três, tem 2 livros que eu tô querendo muito começar a ler. Eu vou mostrar os 2 de uma vez. Anne de Green Gables e O Grande Gatsby, esse aqui é Lucy Maud Montgomery, e esse aqui é do Fitzgerald. Esse livro aqui, todo mundo que fala dele, tem gente falando dele na internet, a minha mãe leu esse livro. As pessoas falam que é um livro que te mostra a vida de uma perspectiva diferente, de um jeito mais leve, né? E eu acho que é importante. Na verdade, eu não acho muito que é importante, não, mas a minha terapeuta diz que sim. E tem hora que eu encaro as coisas de uma forma tão pesada que eu fico tentada a pensar isso também. Esse é um livro que eu tô com muita vontade de começar a ler. E O Grande Gatsby também, que é outro clássico, que é um livro que eu esqueci, gente. Eu comprei ele esse ano também e eu esqueci dele. E tava mexendo nas minhas coisas ali e achei. Eu comprei esse ano também, era para ter entrado na lista de livros do ano passado. E teve uma outra leitura também que eu fiz esse ano, eu comecei e terminei também, que é Madame Bovary. Eu esqueci o nome do autor. Madame Bovary é um livro bom, indico para todas as mulheres casadas principalmente, não casadas também, porque também conta a história ali, a protagonista é uma mulher, conta a história dela ali, e é um livro que faz a gente pensar em muita coisa. Eu gostei bastante, emprestei para minha mãe, espero que ela leia, porque é realmente um livro muito bom. Foi uma leitura agora de 2023. Eu volto aqui no comecinho de junho, pode ser? Para contar como foram essas leituras e qual desses 2 aqui que eu acabei escolhendo. Espero que tenham gostado do vídeo. Clique no curtir se gostou do conteúdo. Compartilha com pessoas que você conhece que também gostam de ler. Se inscreve no canal. E eu te vejo ainda essa semana por aqui. Tchau, beijo. Fiquem com Deus.